Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura e Coletivo Dramaturgia em Movimento apresentam Gólgota foi apenas um princípio. Texto e direção, Luiz Antônio Farina. Com Ave Terrena, Diego Dac, Fernando Aveiro e Mona Lisa Vasconcelos. Pedimos que desliguem os celulares e desejamos a todos um ótimo espetáculo. Cena 1. O sacerdote. Afinal, para amar é preciso
que em verdade eu vos digo. Estamos em guerra. Em uma guerra santa de combate ao mal. Devemos extirpar deste mundo aqueles que a eles são nocivos por piedade, para que possamos um dia ser piedosos. Temos que estar atentos para resistirmos às tentações. E antes disso, para que possamos percebê-las e, quem sabe, antecipá-las. Precisamos de toda a atenção para reconhecermos o pecado e assim dominarmos as suas fontes. Não recuemos. Não nos escondamos. Sejamos fortes. Sejamos corajosos. Pois há que se ter coragem para se fazer o que deve ser feito. E há que se ter, sobretudo, determinação. Mesmo que por isso possamos parecer impiedosos e até mesmo cruéis. Contar uma história, para que possam compreender melhor o que estou tentando dizer. É uma história antiga, que talvez reconheçam, mas que por ser antiga corre o risco constante de ser alterada. Um homem respeitável, como deveriam ser todos os homens, percorria todos os dias o mesmo caminho. Ele partia cedo para que pudesse voltar antes da noite. Era um carpinteiro e ganhava sua vida com o suor e por vezes com o sangue do seu próprio trabalho, convertido em móveis suntuosos para grandes templos e mansões. Em um desses dias voltou, viu-se o carpinteiro assediado por uma mulher. Casado, como deveriam ser todos os homens respeitáveis, ele abaixou a cabeça para fugir da tentação do olhar e seguiu o seu caminho. A mulher, entretanto, não o deixou em paz e passou a atormentá-lo com palavras baixas e a oferecer-se para ele em símbolos e imagens. A sua voz tornou-se para o pobre carpinteiro uma tormenta. A sua voz lembrava de suas fraquezas de homem e desafiava-o a tal ponto que chegou a colocar em prova a sua determinação. Mas ele foi forte, ele foi justo e ele teve a coragem que hoje nos é tão necessária, quando sentiu estar próximo do seu limite. Ao retornar para casa, pouco antes do anoitecer, o carpinteiro ousou olhar para a mulher. Decidido, ele dirigiu-se a ela e arrancou-lhe a língua, utilizando as mesmas ferramentas que usava para erguer os móveis que embelezavam os grandes templos e mansões. E, para não correr mais riscos, ele arrancou também as próprias orelhas.
com truculência sobre os corpos. Porque quando ameaçado, Deus mostra conhecer de perto a natureza do sangue e como um animal acossado, desprovido de divindade, alguns dirão, desprovido até mesmo de humanidade, Deus também sabe ser violento. Cena 2. O político. O tempo corre apenas para frente e não há tempo a ser perdido ou desperdiçado. Não todo mundo exige de nós uma postura que nos permita avançar. O progresso deveria ser a nossa única meta, o acúmulo de bens, a contínua ascensão material e também social. Deveríamos todos batalhar por um percurso que finalmente nos conduzisse à união, à honra e à dignidade que merecemos e com que tanto sonhamos. Um percurso difícil, é claro, mas um percurso capaz de nos trazer recompensas verdadeiras. Ao invés disso, permanecemos aqui, estancados, parados no tempo. Há também muitos motivos para isso, é claro. O maior deles talvez seja a grande quantidade de empecilhos que atravancam o progresso. Comportamentos improdutivos devem ser punidos, ou no mínimo consertados. Afinal, é preciso produzir. É preciso gerar ganhos reais e cada vez maiores. Eu acredito que todos que estão aqui saibam disso. Ou não estariam aqui. É preciso ser produtivo, com integridade e, por que não, com certo sacrifício, com uma certa dose de necessário sofrimento. Aqueles que ainda não se deram conta disso devem ser ensinados. Pois o bem da maioria, afinal, é o bem de todos. É o bem da nação, e a maioria é sábia. E a ordem é o único caminho capaz de nos conduzir ao progresso. E a ascensão há de ser o desejo de todos. Pois a vida é uma linha reta, e cabe a nós decidirmos qual é o seu sentido. Veja, eu decidi que o meu sentido seria sempre ascendente. E é por isso que eu estou sempre subindo. Pense numa reação que torna-se dia a dia maior, mais forte, mais preparado para receber os incontornáveis avanços deste mundo. Um ser imenso, ele tem aço concreto, resistente a todos, intocável, inabalável, inafetável com relação às dores e sujeiras da vida. O caminho desta terra há de ser o mesmo que o meu, e é por vocação, e é por destino que eu estou aqui para conduzi-los junto a mim, a um novo período de riqueza, a um novo céu envidraçado, protegido e não tão distante, a um novo paraíso na terra. Cena 3. Um condomínio. A mãe e os vizinhos. Meu filho. Meu filho. Meu filho, onde você está? Dê notícias, por favor, eu estou preocupada. Você saiu já faz algum tempo, eu não consigo encontrá-lo. Dê notícias, por favor. Alguém sabe onde está meu filho? É só um menino. Um menino indefeso, ele não conhece os perigos deste mundo, ele pode ser enganado. Ele pode ser machucado. Se alguém o vir, por favor, me avise. Ele é um menino pequeno, com os cabelos loiros e curtos. Ele tem os olhos
parecer vestir roupas de qualidade. Ele sempre veste roupas de qualidade. Você conseguiu ver para onde ele foi? Eu estou preocupada, não consigo encontrá-lo. Ele não responde às minhas chamadas. Eu não sei. Eu não estava prestando muita atenção. Ele estava brincando. E de longe parecia estar se divertindo. Mas crianças parecem se divertir com tudo, não é mesmo? Mas você acha que ele está bem? Agora, você acha que ele está bem, que ele continuou bem desde o momento em que você pôde vê-lo? Até agora, e você acha que ele continuará bem? Eu não tenho como saber. Mas se você quiser saber a minha opinião, eu diria que sim. Eu tendo a ser otimista quando se trata de crianças perdidas. Eu acredito que elas serão encontradas. Na verdade, eu tento ser otimista em relação a tudo. Eu chamo isso de ter fé. Afinal, é melhor acreditarmos que as coisas irão terminar bem, não é mesmo? É melhor acreditarmos que o mundo será o seu destino. E que esse destino, que talvez seja imutável, seja a melhor forma de encaminhamento das coisas. É melhor pensarmos assim. Pois, pensando assim, estamos também torcendo para que seja assim. E estamos também pedindo. Tudo numa reza. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas isso é apenas o que eu penso. Essa é apenas a minha opinião, se quiser saber. Eu também tenho uma tendência a ser otimista. Em geral, eu também tenho fé. Eu também acho que temos que ter fé. Eu também acho que temos que ser positivos. Mais do que isso, eu acho que nós temos que olhar sempre para frente, que nós temos que pensar no futuro e acreditar nele. No futuro. Mas quando eu paro para imaginar o meu filho perdido nesse mundo horrível, eu confesso que eu fico desesperada. Eu mal posso imaginar o que ele pode estar sofrendo nesse minuto sozinho, sem a sua mãe ou qualquer pessoa que possa proteger alguém mais. Sabe do meu filho? Alguém pode me dar algum tipo de notícia? Por favor, eu estou desesperada, eu não sei nem por onde começar a procurar. Seu filho está perdido. Sim, ele está. Lá fora? Sim, lá fora, ele não está aqui, não está em casa. Ele está na rua. E ele ainda não voltou? Não, ele ainda não voltou. Eu pensei que isso estava claro. Se meu filho estava na rua e não estava em casa, é porque ele ainda não voltou. Eu pensei que isso estava claro e que isso deveria ser claro a todos. Está claro. Eu é que não estava prestando muita atenção. Mas ele está lá fora a essa hora. Você deveria começar a se preocupar. Eu já estou preocupada. Coisas horríveis podem acontecer com quem está lá fora. Esse mundo é muito perigoso, cheio de ameaças. Eu sei disso. Eu mal posso imaginar o que ele pode estar sofrendo nesse mundo abandonado. Exposto à fome desses lobos famintos que habitam essa cidade à procura de alimento ou à procura de algo belo para ferir, para machucar, para destruir. E eu aqui, impotente, sem nem ao menos saber por onde começar a procurar. E o filho é um menino tão bonito. Os meninos bonitos são sempre os mais vulneráveis, são sempre os mais desejados. Por isso estão mais expostos aos perigos do mundo. Eu sinto muito, eu realmente sinto muito, eu não queria estar na sua posição. Esse mundo é muito perigoso, perigoso demais. Eu mesmo evito ao máximo sair de casa. Sim, esse mundo está perigoso demais. Eu também, evito ao máximo sair de casa. Não deveria deixar meu filho brincar na rua. Não, você não deveria. E agora pode ser tarde demais. Não, por favor, não diga isso. Por favor, não diga isso. Nós temos de ser positivos. Nós temos de ter fé. O seu filho estava brincando. Ele vestia roupas de qualidade, ele parecia feliz. Eu não perdi a esperança. Eu tenho fé. Alguns dias atrás eu estava lá fora, na rua, e quando eu estava lá, eu vi uma língua jogada na água. Era bem pequena e tinha uma aparência péssima. Eu só soube que era uma língua porque ele comprava. Era bem pequena. Poderia ser de uma criança. Mas também poderia ser de uma pessoa bem pequena. A pessoa que me contou não soube me dizer de quem a língua poderia ser. Provavelmente ela não estava prestando muita atenção. Mas esse é um bom exemplo do que nós podemos encontrar nas ruas. Línguas abandonadas e sem donos. E é claro, os arrancadores de línguas. E se vocês querem saber, na minha opinião, aquele que arranca a língua do outro merece morrer. Cena 4. A mãe e o sacerdote. Preciso de ajuda. O meu filho está desaparecido, ele pode ter sido sequestrado. Eu acredito que ele tenha sido
não formos fortes, nós seremos destruídos. Nós precisamos ter fé. Você é uma mulher de fé. Sim, eu sou. E você é uma mulher forte. Sim, eu sou. Eu espero que você compreenda a gravidade da sua situação. E também a sua potencial sacralidade. O seu filho corre perigo. É também seu. O sangue que pode estar sendo derramado neste instante é também seu. O sangue que agora mancha os seus sapatos. E para salvá-lo, é necessário que você se esforce, ou melhor, é necessário que você despenda tudo o que pode para protegê-lo. Por isso, por amor ao seu filho, terá de ser ainda mais forte. Por amor ao seu filho, talvez tenha de recorrer ao sacrifício. Ao seu sacrifício. Ou ao sacrifício daqueles que já estão contaminados pelo mal. Eu daria tudo. Por amor ao meu filho, eu entregaria tudo. Um roubo, um filho de uma mãe não pode ser considerado humano. Eu estou disposta ao sacrifício. Nós estamos em guerra. Aqueles que roubam uma criança de seus pais precisam ser punidos por piedade e, é claro, por justiça. Nós temos que proteger aqueles que são bons e temos que ensinar aqueles que praticam o mal. Nós temos que mostrar-lhes que o mundo oferece consequências duras àqueles que escolhem viver fora da ordem. A providência de Deus é, afinal, maior do que nós. E nós temos que purificá-los. Lembre-se, não há pureza maior do que aquela trazida pelos olhos de Deus. E nem clareza. E quando conseguimos enxergar o mundo com cores divinas, nós somos capazes de compreender melhor a natureza obscura das sombras. Sim, e nós devemos combater as sombras. Mas o que nós podemos fazer? Agora, o que nós podemos fazer? O que eu posso fazer para trazer o meu filho de volta? Nós temos de estar atentos, mais atentos do que nunca. Duvide de tudo e duvide de todos. Duvide, inclusive, de si mesmo, mas acima de tudo, duvide daqueles em quem pode enxergar algum tipo de ameaça, e você saberá quem são. Os pecadores. Eles vivem sempre às margens. Eles são diferentes de nós, nunca iguais. Eu não compreendo. É natural. É natural que não compreenda. Não ainda. Por mais que seja forte e por mais que tenha fé, você ainda é uma mulher ingênua. Eu vou lhe contar uma história, para que com alguma sorte as coisas se tornem mais claras. Os olhos, afinal, eles precisam ser treinados. Um homem, um carpinteiro, justo, como devem ser todos os homens, percorria todos os dias o mesmo caminho. Partia cedo, para evitar a noite ao retornar. Endurecido, era já consciente dos perigos que podem afligir aqueles que não estão atentos. Entretanto, por algum azar, que agora não nos vem ao caso, aconteceu a ele de ter de voltar mais tarde para casa, quando já começava a escurecer. Sozinho, então, ele caminhava, com os olhos ainda mais atentos a qualquer movimento estranho. E lá estava ela, uma menina, ainda em vias de se tornar mulher. Ao vê-la, o homem pôde sentir que havia algo errado. Ele pôde sentir que em seus cabelos escuros, em sua pele amadeirada, havia algo de ameaçador, algo que poderia conduzi-lo ao pecado. A menina, que era apenas uma criança, estava
Ele arrancou-lhe a beleza. Por preocupação com o seu próprio futuro. Com o futuro da menina e com o futuro do mundo todo. O mal, por vezes, precisa ser podado cedo. Para que não crie raízes e não se torne um parasita ainda maior do que já é. A violência, quando preventiva, pode ser apenas um dos caminhos necessários à redenção. Eu compreendo. Crianças também podem ser más. O meu filho pode estar sendo vítima de crianças tomadas pelo pecado. Meu filho pode estar sendo devorado por qualquer um. Não há como saber. Sim, como saber? A menina não era como nós. E o carpinteiro foi capaz de identificar isso. Lembre-se, os pecadores, eles vivem sempre às margens. Eles carregam os sinais. Eles são diferentes de nós, nunca iguais. Cena 5. Um condomínio. A mãe e os vizinhos. Eu acredito em Deus. Eu tenho fé. Deus está comigo, apesar de tudo. Meu filho irá voltar para casa e eu estarei aqui, pronta para recebê-lo, apesar de tudo. Meu filho irá voltar para casa, eu sei disso. Eu tenho certeza disso. Eu sou uma mulher forte. Agora é só uma questão de tempo. Uma questão de encontrarmos os culpados. Os culpados são sempre diferentes de nós. Nunca iguais. Ser até crianças. Hoje, há crianças que matam, há crianças que sequestram, há crianças que mutilam. Outro dia, uma língua de criança foi encontrada na rua, já quase se misturando ao asfalto. E essa língua pode ter sido arrancada por outra criança. Temos que estar atentos a todos que possam nos oferecer algum tipo de ameaça. Se alguém possuir alguma informação, se alguém possuir qualquer informação, por favor, me avise. Eu estou procurando meu filho, ele estava brincando na rua. Ele é um menino muito bonito e ele estava bem vestido. Fico feliz que esteja se sentindo bem, que esteja conseguindo manter a esperança quando temos fé. Não temos com que nos preocupar, não mais do que necessário. Tudo ficará bem, você verá. Pessoas como nós merecem menos bem. Se tudo o que nós praticamos é bom, seria injusto que o mundo nos devolvesse algo diferente. E o mundo não pode ser injusto. Sim, tudo ficará bem. Sim, tudo ficará bem, tudo sempre acaba bem, não é mesmo? Eu não sei se lhe interessa saber, mas eu ouvi dizer que um menino com roupas de qualidade foi visto a alguns quarteirões daqui. E pelo que eu ouvi dizer, ele era um menino muito bonito. E se eu me lembro bem, o seu filho era um menino muito bonito e vestia roupas de qualidade. Meu filho é um menino muito bonito, ele está sempre bem vestido, mas você conseguiu ver se ele estava bem? Você conseguiu ver se ele estava inteiro? Meu filho é um menino tão bonito que mesmo aleijado, ele continuaria belo. Mesmo sem a língua. Mas eu gostaria que ele estivesse bem, eu gostaria que ele estivesse inteiro. Você conseguiu ver se ele
de uma criança de aparências muito suspeitas. Era uma menina criança. E elas não eram iguais a nós, as duas. Não. Elas eram muito diferentes de nós. Eu me senti ameaçado, eu corri para casa, eu não queria correr perigo. Mas mesmo estando longe, eu pude ver que suas mãos estavam sujas de sangue. E eu poderia jurar que era sangue de criança. Afinal, nós sabemos quando o sangue é de criança. Você tem certeza disso? Eu não quero lhe trazer preocupações desnecessárias. Eu só estou contando que eu vi, caso isso possa lhe interessar. Hoje em dia o mundo está muito perigoso. Há muitas pessoas por aqui, muitas pessoas diferentes de nós. Ah, sim, há pessoas demais por aqui. E meu filho é um menino tão inocente. Ele parece um anjo. Tanto à distância quanto visto de perto. As pessoas costumam falar que ele parece um anjo e eu acho que isso é uma coisa boa. Mas também é uma característica perigosa. A beleza pode oferir o mal, as pessoas podem ter ódio de quem é belo. Sim, se você me perguntasse, eu diria que aquelas duas mulheres e crianças eram pessoas dominadas pelo ódio. E ainda mais, elas estavam dispostas a matar. Eu me senti ameaçado, eu vi que elas estavam me olhando, eu vi que elas queriam me devorar, que elas queriam arrancar a minha língua com as unhas e com os dentes. E ainda mais, havia sangue escorrendo de suas bocas. E uma língua? Você pode ver se havia uma língua! Posso ter visto uma língua. O problema é que eu estava muito longe, né? E ali é um órgão difícil de ser identificado. Mas ainda assim, eu diria sim, definitivamente. Eu vi uma língua entre os dedos da criança. E as crianças podem ser cruéis! Sim, crianças podem ser demônios. Tenha fé! Por mais difícil que seja, tenha fé! Agora você já sabe quem são os culpados. Agora você já sabe por onde começar a procurar o seu filho. E com alguma sorte, tudo ficará bem. Afinal, Deus está olhando por nós. E órgãos sempre podem ser replantados. Sim, tudo ficará bem. Sim, tudo ficará bem. Agora apenas é uma questão de seguir em frente. Sim, agora apenas uma questão de encontrar os culpados. Sim, os culpados serão encontrados e tudo voltará a ser como antes. Será como se nada disso nunca tivesse acontecido. Será como se aquelas pessoas nunca tivessem existido. Não há crime maior do que roubar o filho de uma mãe. Não há crime mais execrável. Pessoas que roubam filhos de suas mães devem ser punidas. Por piedade às mães. Porque nós não merecemos sofrer as dores de outras pessoas. Nós que vivemos as nossas vidas inteiras de maneira justa e honesta, nós que oferecemos todo o nosso suor para combater o mal, nós que tanto sofremos para viver uma vida digna, nós não merecemos sofrer também as dores dos outros. A cada um as suas próprias dores. Nós precisamos encontrar os sequestradores do meu filho e nós precisamos puni-los. Eles precisam ser ensinados. E porque o mundo precisa estar livre de dores futuras. Punindo os sequestradores e mutiladores do meu filho, nós não estaremos salvando apenas uma criança, nós estaremos prevenindo o mundo de dores futuras e nós estaremos nos precavendo contra o mal. Não é esse o nosso objetivo? Eliminar o mal deste mundo. Nós só precisamos encontrar os sequestradores do meu filho. Por piedade, por amor. Sim, são eles os culpados e não nós. Sem eles, tudo ficará bem. Sim, sem eles a ordem será restaurada. Mas não podemos nos curvar ao caos. Não. Nós estamos em guerra.
a mãe e o político. Então você está me dizendo que o seu filho foi sequestrado, torturado, mutilado e teve a própria língua arrancada pelas mãos de uma outra criança? Você está me dizendo que a sua segurança e que a segurança daqueles que a rodeiam, e ainda mais que o seu futuro, e que o futuro dos seus filhos, e consequentemente o futuro de todo o país, corre perigo por conta da presença de determinadas pessoas que não conseguem mais conter o seu ódio? Caso seja essa a situação, eu não poderia estar mais de acordo, pois vivemos num tempo em que as coisas estão mudando, em que todas as bases sobre as quais esta sociedade foi fundada correm o risco de serem destruídas. Há pessoas demais, perigosas demais ao nosso redor, e nós não podemos deixar que elas se sintam confortáveis a ponto de nos atacar. Não a nós. Nós somos a imensa maioria. Nós somos o grande motor que alçou esta terra a uma condição de precária prosperidade. Nós não podemos admitir um regresso. Aqueles que se opõem a isso, aqueles que nos ameaçam, que nos atacam e que chegam ao cúmulo de arrancar a língua de uma criança, não podem permanecer impunes. É uma questão de justiça. Exatamente. A agressão ao meu filho é uma agressão a todos nós. É por isso que nós precisamos encontrar os culpados. Eles precisam pagar pelo que fizeram. O futuro deve ser defendido a qualquer custo. Não resta dúvidas. Ações têm de ser tomadas e sem demora, pois em breve podemos estar condenados a viver na barbárie. E é extremamente difícil enfrentar a barbárie. Você está certa. Primeiro nós precisamos encontrar os culpados pela covarde agressão do seu filho. São criminosos os responsáveis pelo seu sumiço e devem ser tratados como criminosos. Sim, é por isso que eu estou aqui. Eu preciso de ajuda. Eu não consigo encontrar os culpados. Eu posso imaginar o seu desespero. Hoje em dia, a violência está em toda parte, o que significa ser ainda mais difícil encontrar quem a pratica. Mas eu posso ajudá-la. Eu vou ajudá-la. E então eu serei aquele que salvou uma criança inocente das mãos de seus torturadores. Sim, e eu serei eternamente grata. Sim, você se lembrará disso. E os seus vizinhos também. Ah, nós não nos esqueceremos disso. Nós seremos eternamente gratos. Você poderia me descrever os suspeitos? Sim. O meu filho é um menino bonito. Ele tem os olhos verdes, o cabelo loiro, está sempre bem vestido. Eu me preocupo demais com ele para permitir que ele saia de casa mal vestido. Ele parece um anjo. Talvez seja por isso que as pessoas o odeiam. Quando desapareceu, ele estava brincando na rua, perto de onde nós moramos. Eu não sei o local exato. Ele estava simplesmente brincando, como todas as crianças respeitáveis como ele deveriam fazer, quando uma mulher e uma criança o abordaram e o atacaram sem a menor hesitação, como animais. Elas o agrediram, elas arrancaram a sua língua com os dentes e com as unhas, esmancharam inteiras com seu sangue de menino belo e inocente. Depois elas o levaram para um lugar distante onde poderiam continuar a torturá-lo. Agora, meu filho está sequestrado, mutilado, ensanguentado e sendo torturado em algum lugar distante e sujo, que nós não sabemos qual é, que nós não conseguimos sequer imaginar, e tudo
E elas estão manchadas de sangue. Não sei. Elas poderiam estar limpas, provavelmente já estão procurando apagar as provas, é o que eu faria. Se eu mutilasse uma criança, eu não gostaria de ser encontrada. Na verdade, se eu mutilasse uma criança, eu faria um trabalho muito bem feito. Eu faria tudo bem, devagar, para aproveitar a situação e gravá-la com calma na minha memória. Tomaria cuidado com aquela enorme quantidade de sangue que eu tivesse derramado, sumisse, a ponto de desaparecer. Eu faria tudo para que ela não fosse a única criança a ser mutilada pelas minhas mãos. Eu gostaria de continuar torturando crianças. Eu jamais me deixaria ser encontrada. Uma mulher e uma criança apenas. Diferentes de De nós. aparência suspeita. Andando por ruas que não lhes pertencem. Provavelmente já estão em busca de outras vítimas. Elas estão sempre em busca de outras vítimas, não é? Pessoas como elas são insaciáveis. Uma única morte nunca lhes é o bastante. Morto. Meu filho pode estar morto. Infelizmente, eu não posso dar garantias de que ele esteja vivo. Morto. Meu filho. O meu menino. O meu menino que mais parecia um anjo do que o menino está morto. Além de mutilarem o meu filho, elas tiveram a coragem de matá-lo por pura raiva, por puro ódio a nós que nunca fizemos nada de errado, além de vivemos as nossas vidas inteiras de maneira digna. Sabe o que fizemos? Me diga, eu preciso encontrar as culpadas, elas têm que sofrer, elas têm que deixar de existir. Esse mundo é um lugar muito cruel. Mas eu posso lhe garantir que a morte do seu filho não será em vão. Ele será um mártir. Ele será um representante de tudo o que fizemos de agora em diante. A ordem está perdida e nós precisamos restabelecer a ordem. Cena 7. Um condomínio.
uma mulher e uma criança que, por ódio a um menino bonito e que sempre esteve bem vestido, resolveram tirar-lhe a vida. Agora, nós iremos tirar as suas vidas. E será maravilhoso. Será maravilhoso. Eu estou em busca de uma mulher e de uma criança. Alguém poderia me dar uma direção? Eu posso ter visto uma criança. E ela estava sozinha? Estava. Mas nada indica que não estivesse acompanhada dele. Sim! A mulher poderia estar escondida. A criança estava suja de sangue. Eu estava muito longe, mas eu diria que sim, definitivamente. A criança estava suja de sangue e de sangue de criança. Sim! Nós sempre sabemos quando sangue de criança. Você saberia dizer onde está a criança assassina? Nós precisamos encontrá-la com urgência. Não podemos deixar que saia impune. Nós precisamos derramar o seu sangue e utilizá-la como tinta para pintar as nossas ruas. Sim, ela estava logo ali, estava muito perto de nós. Nós não teremos dificuldade em dominá-la. Ela é fraca. E nós somos muitos e nós somos fortes. Nós iremos fazê-la pagar. Iremos fazê-la sofrer. Então, será o seu sangue a manchar as nossas ruas e não mais o nosso. Nunca mais o nosso. Eu não preciso mais de armas. Eu vou extrair o sangue daquela criança com minhas próprias unhas, com meus próprios dentes. Quando ela não tiver mais sangue algum, Enquanto não passar da lembrança do que um dia foi uma pessoa. eu irei retirar toda a sua pele. Então, eu vestirei aquela pele imunda de menina como se fosse um manto. E eu poderei finalmente comemorar o fato de que ela não existirá mais. E quem foi ela? O responsável pelo seu desaparecimento. Ela deve morrer. A menina. Depois, devemos encontrar a mãe dela e matá-la também. Depois, devemos perseguir os outros. Todos os outros. E matá-los. Eles são diferentes de nós, eles não merecem viver. Deus está conosco. E o futuro está aberto. Cena 8. O filho. Onde é que eu estava?
estava correndo perigo. Eu tive cuidado. Eu fiquei perto de casa e não falei com nenhum estranho. Eu tenho medo de estranhos. A minha mãe sempre diz para evitar pessoas estranhas. Ela também tem medo de estranhos. Então, eu fiquei simplesmente brincando. Eu encontrei alguns pedaços de madeira e fiquei brincando com eles. Eu construí algumas coisas, alguns brinquedos. E eu fiquei brincando por um bom tempo, quase até escurecer, mas eu voltei para casa antes de ficar à noite. Eu tenho medo da noite. A minha mãe sempre diz que quando é noite, mais pessoas estranhas aparecem. E nós devemos evitar pessoas estranhas. Então, eu voltei para casa e ela estava lá. Se ela estava preocupada? Não. Preocupada não. Ela estava feliz. Muito feliz. Eu fiquei feliz por ver que ela estava tão feliz. Ela sorri muito pouco. Quase nunca sorri. Mas nesse dia, ela estava quase às gargalhadas. Ela estava suja de sangue, muito suja. Também estava segurando na mão uma coisa pequena, roxa. Depois, só depois, eu descobri que era a língua de uma criança. Mas não de uma criança igual a mim. Não. De uma criança diferente. Ela se assustou quando me viu. Ela pensou que eu estava morto. E ninguém mais o viu? Nenhuma outra pessoa que o tenha visto voltar para casa? Eu acho que não. Havia outras pessoas na rua, claro, mas nenhuma delas estava prestando muita atenção. Ninguém nunca presta muita atenção. E a sua mãe trouxe direto para cá, certo? Certo? Ela se assustou quando me viu. Ela pensou que eu estava morto. Sabe, minha filha, por vezes nós precisamos fazer certos sacrifícios. Deus sacrificou o seu próprio filho para no passado e oferecer o motivo do futuro. E já naquela época, nós seguimos o seu exemplo.
a violência. É apenas mais um passo em direção à salvação. Percebemos isso quando vemos como pequenas doses de violência podem servir para iluminar a vida inteira de uma pessoa. E nós não podemos mais privar aqueles que buscam combater o mal e serem felizes. Nós precisamos ajudá-los. É uma medida necessária para o futuro. A sua mãe já está de acordo. Você será um mártir E a sua mãe será uma santa, ainda liberada. e será um novo paraíso na terra. Línguas, dedos, dentes novos mancharão a sua. Sangue que não é o nosso será constantemente pisado. Eu não quero morrer. Essa escolha já não é mais sua. Isso não depende mais da sua vontade. Mas não se preocupe. Nós não o machucaremos.